Bom dia, garotos! Eu já começo o vídeo pedindo desculpas pelo posicionamento dessa câmera, porque é a melhor forma que eu tenho aqui de setup, é a melhor luz que eu tenho no momento, porque já são 6 da tarde e a luz não tá tão maravilhosa quanto deveria. Eu vou falar hoje sobre o que eu penso sobre tatuagens na mão. Eu tenho tatuagens na mão, eu tenho 2 tatuagens na mão que são bem pequenas, mas são visíveis pra qualquer tipo de trabalho que eu faça, porque, bom, a gente usa a mão pra tudo, na verdade, não dá pra simplesmente ignorar. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a minha experiência de ter uma tatuagem visível em Londres, trabalhando aqui. Normalmente, se você estiver trabalhando na High Street, por exemplo, ou se você estiver trabalhando no escritório, se você não for advogado, se você não for político e tal, não existe um grande problema de você ter tatuagem na mão. Eu diria que o problema é maior sobre você conseguir um emprego se a sua tatuagem for visível na área do pescoço ou no rosto. Aí sim eu diria que o problema aliás, que o buraco seria um pouco mais embaixo para você conseguir um emprego. Quando eu fui fazer a minha primeira tatuagem na mão, eu fiz realmente sem pensar muito sobre as consequências de como seria ter uma tatuagem, né, na mão. Para! O meu gato vai começar a pegar aqui as coisas agora. O meu tatuador, ele realmente não mencionou pra mim os problemas, entre aspas, que eu poderia, no futuro, ter que lidar com. Ele não me perguntou se eu tinha certeza em fazer a tatuagem ou não. O que foi, sim, um problema, porque se eu parar pra pensar, eu tinha 19 anos quando eu fiz a tatuagem na mão. E eu tinha muita vida pela frente. O tatuador já tinha o quê? Uns 40 anos, ele já tatuava pelo menos 20 anos também. Então, assim, foi uma coisa que eu senti muita falta e que eu, com certeza, falaria pra outras pessoas que estejam pensando em ter uma tatuagem na mão, que estejam pensando em fazer uma primeira tatuagem, não sabem onde colocar, ou queriam fazer muito uma tatuagem na mão e já vão fazer a primeira tatuagem na mão. Eu não acho uma boa ideia. Eu, pessoalmente, não acho uma boa ideia fazer a sua primeira tatuagem na mão. Primeiro, porque você não sabe se você gosta, se você vai gostar de ser uma pessoa tatuada. Você não sabe como que é a experiência de ter uma tatuagem. Por isso que eu acho que se você quiser ter uma tatuagem num lugar visível no futuro, começa em algum lugar que você ainda assim possa esconder. Porque você não sabe, como eu disse, se você vai gostar ou não de ter tatuagem, de ser tatuado. Você não sabe como você vai lidar com as pessoas olhando ou perguntando, e você não sabe como que você vai lidar com o fato de talvez você ser negado ou julgado por ter uma tatuagem, uma simples tatuagem invisível. Porque ainda acontece, não adianta a gente fechar os olhos, infelizmente, os olhos, infelizmente, o preconceito sim existe. E é uma coisa que eu vou falar sobre em próximos vídeos, sobre como eu lidei com a minha família, que tinha uma ideia muito ruim sobre pessoas tatuadas, e hoje em dia eles sabem que não é assim. Mas assim, eles não são um mercado de trabalho, não são eles que vão me contratar. Por mais que seja muito bom eu ter a aceitação da minha família, e eles saibam hoje em dia que ter uma tatuagem não muda a minha personalidade, o meu caráter, o que eu quero ser, ou o que eu quero da minha vida, a forma que eu vou lidar com as coisas, não são eles que vão me contratar. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito antes de tomar qualquer decisão que vá mudar o nosso futuro, principalmente quando a gente tá fazendo as coisas por impulso, porque às vezes você não tá pensando direito. Eu acho que se eu tivesse pensado na época que eu fiz a tatuagem, eu ficaria com um pouco de receio. Mas na hora eu não tive receio nenhum, o que é um problema. É um problema, porque eu deveria ter sido um pouco mais cautelosa quanto às responsabilidades e as consequências que eu ia arcar com sobre ter uma tatuagem na mão. Então,
Assim, pensando agora, eu me arrependo? Jamais. Eu amo ter uma tatuagem na mão, é uma das minhas preferidas. Eu acho, assim, o lugar e a forma que eu fiz a tatu, que eu escolhi as fontes e o tamanho super delicado. E aí que a gente entra num outro assunto, que é o cuidado de você conseguir fazer a tatuagem com o tatuador certo, que tem a experiência certa, que vai te explicar quais são as consequências em termos de qualidade de você ter tatuagem, a questão de tempo, a questão de duração, a questão de retoque, quanto tempo você vai conseguir ficar com uma tatuagem que realmente pareça nova, em quanto tempo ela vai realmente começar a escurecer, a meio que parecer borrado, mas que, tipo, começar a digerir mais a pele. Então, pra mim, o grande quesito em fazer a tatuagem na mão também é escolher qual que é o tatuador que você quer fazer. Primeiro de tudo, eu pesquisaria e eu levaria em consideração o que você faz no seu dia a dia. Você trabalha com alguma coisa que requer que você lave a sua mão o tempo todo? Porque você colocar a mão na água e ficar lavando, com certeza vai desgastar muito mais a tatuagem do que uma tatuagem no braço, por exemplo. As mãos, além de tudo, são, claro, ossos. Você tem ossos e a pele, ela se move muito, porque você move a mão, sei lá quantas milhares de vezes por minuto. Então, é algo que a gente sempre utiliza. Também tem a questão... Nossa, gente, meu gato tá comendo meu cabelo. Wendy. Também tem a questão de em que parte... como que é a temperatura onde você mora, por exemplo. Tem muito sol? Porque expor tatuagens no sol, a gente sabe que desgasta muito mais. A gente sabe que quando a gente vai tomar sol, a gente precisa passar protetor solar nas tatuagens pra não ter os raios... para os raios não baterem diretamente na pele onde você tá tatuado. Então, assim, passar protetor solar na mão, se você mora num lugar que é sempre sol, você vai passar, você vai, tipo, colocar a mão na água, você vai no banheiro, você vai lavar a mão, o protetor vai sair. Então, você vai ter que sempre ficar pensando, deixa eu passar de novo e tal. Eu tenho sorte, entre aspas, porque eu amo sol, eu amo calor, mas eu moro na Inglaterra, mas não tem muito sol aqui, a não ser no verão. E eu também, onde eu trabalho, eu não fico muito exposta no sol. Então, eu tenho esse ponto positivo de eu ter tatuagens na mão. Eu já conversei com muitos tatuadores e quando eles veem a qualidade da minha tatuagem, essa daqui eu acho que faz uns 4 anos que eu fiz. E ela ainda tá, assim, perfeita no sentido de eu consigo ler. Eu consigo ler completamente. Eu não sei se tá ao contrário pra vocês, mas diz pacifier. A forma que o tatuador fez, a técnica que ele usou, na minha mão, deu muito certo. Por isso que essa daqui, na verdade, foi a segunda, né? Então, eu já tinha feito uma com ele antes, na mão, no mesmo lugar. Por isso que eu voltei pra ele, porque eu confiei completamente no que ele me explicou, sobre a técnica que ele explicou. Essa daqui foi a que eu fiz primeiro. Dá pra ver que essa tá um pouco mais expandida, mas comparado com as pessoas que eu já vi, tendo tatuagem na mão, tipo, há só 1 ano ou 2 anos, essa tatuagem tá perfeita porque eu tenho há 7 anos quase. Tipo, pra mim a qualidade é maravilhosa, é Daydream. E eu, sinceramente, não tenho palavras. Eu amo essa tatuagem e eu acho que elas duas vão continuar intactas por muito, muito, muito mais tempo. Mas o que aconteceu? Por que a qualidade parece pra mim um pouco melhor do que muitas tatuagens na mão que eu já vi? A pele da nossa mão é muito sensível e é muito fina. Pelo simples fato da gente estar mexendo o tempo todo, das articulações, a tatuagem ser próxima de articulações, ou até mesmo na articulação, se você for fazer uma tatuagem no dedo e tal, e pelo fato de ficar exposto à temperatura, ao weather, ao clima, à água, todos esses diversos fatores, o quanto você mexe, usa a sua mão no seu dia a dia, se você trabalha com mão, se você trabalha pintando, se você trabalha fazendo qualquer tipo de coisa manual, leva em conta. Então, assim, é uma pele muito fina, então a delicadeza que a pessoa precisa ter é muito grande. Primeiro, eu, procurando o artista, eu olharia
se ele já fez tatuagens na mão de outras pessoas. Eu olharia o portfólio dele, eu perguntaria pra ele se ele tem experiência em fazer tatuagens na mão, o que ele acha sobre fazer tatuagens na mão, como que foi o feedback das pessoas que ele tenha feito essas tatuagens na mão. Agora é muito mais fácil a gente olhar Instagram e ver o feedback real das pessoas. Se você entrar na página de tatuagem do seu artista que você queira fazer, talvez ele já tenha postado alguma coisa, até marcado a pessoa, então dá uma clicada lá. Se você quiser até tentar conversar com a pessoa, tipo, eu vi que você tem uma tatuagem na mão e tal, será que você pode me falar como é que foi o processo de cicatrização e tal, como que ela tá? Qual que é a qualidade agora, quanto tempo você fez, pergunta pra ela. Às vezes até naquela partezinha onde você é marcado nas fotos, às vezes o tatuador foi marcado por um desses clientes e você consegue ver mais de perto e tentar realmente entender como que foi o processo deles, se eles estão felizes ou não com o trabalho e por quê. Porque às vezes a tatuagem não fica boa porque a pessoa não soube cuidar, às vezes a tatuagem não fica boa porque a pessoa foi cabeça dura com o tatuador e disse, não, eu quero uma linha mais grossa, não sei o que lá, por N motivos. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Sobre as minhas tatuagens na mão, por que eu gostei tanto do meu tatuador? Porque ele falou pra mim que ele não ia forçar a tinta pra ficar perfeito na hora, a tatuagem. Porque ficar perfeito na hora é uma coisa. Daqui uma semana, a minha tatuagem ia começar a expandir, não ia ficar uma boa cicatrização, ia ficar praticamente um borro. Então ele fez uma camada bem fininha, ele passou a agulha assim, ó, de uma forma muito suave. E ficou muito fininho, as letras ficaram espaçadas. Eu pedi pra ele fazer as letras o menor possível, mas ainda assim com espaço, porque ele disse pra mim que ele tinha experiência e que ele sabia que esse era o mínimo de tamanho que ele conseguiria fazer pra deixar espaçado e que a gente ia fazer em sessões. Então, a gente fez essa primeira vez nessa camada bem fininha e ele falou pra mim assim que você pode voltar pra cá quantas vezes forem necessárias. Talvez a gente ainda precise fazer mais uma sessão ou mais 2 sessões, ou seja, 3 sessões ao total. Você volta aqui daqui 2 meses. Vamos ver como que a tatuagem tá daqui 2 meses. Aí eu voltei, aí eu fiquei assim, mano, que a tatuagem tá, tipo, tava realmente... porque quando você faz a tatu, sai bastante tinta, começa a expelir bastante tinta. E eu percebi que ficaram algumas falhas em certas partes da palavra. Só que assim, eu fiquei tranquila porque eu sabia que ele ia retocar, e isso tá incluso já no preço, porque ele falou que retoque ele não cobra, porque a gente combinou dessa forma que a gente ia fazer aos poucos. Então eu voltei na segunda vez, ele retocou a tatuagem inteira, ele não retocou apenas aquela parte onde tava saindo a tinta, que tinha saído um pouco a tinta. Ele falou que ele tinha que retocar a tatuagem inteira, por isso que ele tinha feito fino a tatuagem toda. Então ele retocou inteiro, ficou perfeito. Passaram 2 meses, não tive nenhuma reclamação, a gente não precisou fazer 3 sessões, foi na segunda sessão mesmo. Então, pra mim, assim, foi perfeito. Quanto aos cuidados sobre pós-tatuagem, né, vamos dizer assim, aftercare, eu tentava não molhar minha mão o tempo todo. Se eu ia lavar a mão, é claro que eu não ia ficar passando sabonete aqui do lado, eu ia, tipo, mais passar por aqui, dar uma chacoalhada na mão e tal. E tentar, claro, como sempre, não ficar muito tempo com a mão na água, não entrar na banheira, não ficar lá, tipo, de boa nos primeiros meses. E até assim, eu ficava realmente na noia de cuidar e de não ficar muito na água, não entrar na banheira durante os primeiros 3 ou 4 meses, porque eu sabia sei como é difícil, né, cicatrizar uma tatuagem em um lugar onde a gente sempre vive mexendo e vive em contato com fatores externos o tempo inteiro. Então, eu acho, primeiro, muito importante você saber procurar o artista que você vai querer que execute o trabalho em você, pergunte se ele tem experiência, você mesmo, cheque o trabalho dele no Instagram dele, veja pessoas que já tenham tatuado com ele, no lugar onde você gostaria, tire suas dúvidas com ele e com essas pessoas, dá uma perguntada se você puder. E o mais importante, aliás, a segunda coisa mais importante, não tem lugar, assim, não tem ordem de importância. Pra mim, essas são as 2 coisas importantes.
pense bem se você quer ou não ter uma tatuagem na mão. Existem outros lugares que podem ser visíveis também para você fazer uma tatu e que você ainda assim possa cobrir pra se tatuar. Eu já fui fazer entrevista para trabalhar numa marca que era a Balenciaga, e na época, porque eles não eram tão straightforward assim, na época não podia ter tatuagem. E eu mostrei a tatuagem na minha mão, e o cara falou pra mim que ele era um agente que ia me mandar pra Balenciaga numa entrevista, ele falou assim, tenta cobrir com um band-aid, pra eles não falarem nada e tal, ou tenta usar um band-aid toda vez que você for trabalhar lá. E eu já fiquei assim, que merda, né? Desculpa a palavra, mas eu já fiquei tipo, meu, não quero fazer isso e tal. No fim, deu certo. Eu já fui, sim. Eu tive um preconceito de uma pessoa que realmente não quis que eu trabalhasse na loja, que foi na Dior, porque eu tinha tatuagem na mão. Então, assim, é uma coisa a se considerar. O preconceito existe sim. Você não sabe se você vai gostar de ser tatuado. Então, eu não faria e não aconselho você fazer a sua primeira tatuagem na mão. Faça em outro lugar, veja como você se adapta, veja como vai ser o seu dia a dia, se você realmente curtiu ter uma tatuagem. Porque às vezes a gente faz uma, a gente pensa, não é pra mim, ou acho que eu me arrependi. Pense bem, espere um tempo. Faz sua primeira tatuagem em outro lugar e pense direitinho no seu futuro, porque é o que importa. É isso, gente. Deem um like no vídeo se vocês gostaram, comentem pra mim as suas experiências, se vocês têm ou não tatuagem na mão, como que foi o processo pra vocês de cicatrização, como que tá a qualidade e se vocês pretendem fazer mais tatuagens na mão. Eu, por exemplo, não pretendo. Eu gosto só aqui, eu gosto que é um lugar bem delicado. Então, eu gosto das minhas mãos, então eu gosto do fato de eu ter as minhas mãos, assim, livres de tatuagem, vamos dizer assim. Então, eu fiz num lugar que é delicado e que não tire muito a minha visão, assim, do lugar onde eu gosto do meu corpo. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Dá tchau, Wendy. Dá tchau, Wendyzinha. Vem dar tchau. Vem dar tchau. Ai. Dá tchau. Dá tchau. Não chora. Tchau. Tchau, bebê. Tchau, gente. Beijos, garotos.